de volta aqui na Jovem Pan News falando sobre dia após eleições à presidência da República, muitas manifestações dos nossos ouvintes, e agora a gente vem para falar sobre erros e acertos e o tom dessa campanha eleitoral. Houve na campanha de Jair Bolsonaro, Marcos, você que se acompanhou bem de perto, né? Primeiro, digamos, uma aproximação do que alguma parte da imprensa chama de ala mais radical, digamos, né? O Filho, aqueles assessores que acabam agindo de uma maneira mais agressiva, mais forte. Tresloucada. E depois, na sequência, veio uma substituição. A gente viu o Moro, por exemplo, né? Acompanhando Bolsonaro e alguns perfis mais moderados aí nessa reta final da eleição. Então, agora quando chega a análise da derrota, por exemplo, além da tristeza, obviamente, de metade do Brasil, que a gente vê essa parte do eleitorado, há também uma busca pela responsabilização. O que não deu certo? É impossível falar que não vai ter caça às bruxas. Sempre ela existe, por mais que neguem. Mas a pessoa não gosta de falar, não é caça às bruxas, mas venho mais. Aqui, vamos falar realmente, a campanha de Bolsonaro procura culpados, sim. Sim, a campanha errou em vários pontos. Quer uma prova? Quem era o coordenador de campanha do Bolsonaro? Ninguém sabe. Do Lula eu sei que era o Randolfo Rodrigues, que era o Janones nas redes sociais, que era a Gleisi Hoffmann, articulação política. A gente sabe o que o mercadante no plano de governo tinha nomes. Bolsonaro a gente não sabe por quê, porque a campanha era assim, vai indo, sabe, meio Paulo Leminski, distraídos venceremos, isso aí. E vamos embora, e não deu certo. Fui, fiz que não fui, acabei fundo, já diria o Jardel. É isso. Agora, o que a Rafa falou é uma constante nas campanhas, Rafa. Num primeiro turno, você aperta mais pra garantir o teu público e ir pro segundo. No segundo, você afrouxa o garrote, até porque você tem que trazer um arco de alianças. Gente nova. Por isso que o Moro teve um papel importante na campanha do Bolsonaro. Mas eu sempre disse, Rafa, você é a prova disso, fizemos jornais quantas vezes juntos, que o governo Bolsonaro é um governo em disputa. Com 3 áreas. A área ideológica, né, que é o pessoal mais radical ali que a Rafa falou, a família e o exército. Isso aí. É isso. O racha é esse, né? E a campanha, se for perceber, ela ficou oscilando nesses 3 polos. Exatamente. É o filho cuidando da rede social, aí é os militares que tinham a vice, inclusive, e aí era a área ideológica, mas fazendo coisas tresloucadas, por exemplo. O que fez a Carla Zambelli, vamos falar aqui. Pode ter prejudicado. Ela tirou votos do Foram 2 milhões de Bolsonaro. votos apenas. O que fez o Roberto Jefferson? Tirou voto. Prejudicou. Então, esse pessoal que foi mais radical, mais fanático, acabou prejudicando. O que você notava, por exemplo, acompanhando, era uma postura, por exemplo, no debate do Bolsonaro raiz, com aquela pegada meio síndico, que a gente diz, né, que aquele Bolsonaro com piada de quartel, você é mentiroso, você não sei o quê, aquelas tiradas dele, e na propaganda eleitoral, o tom era, se eu falei alguma coisa e tal. Então ficava uma comunicação um tanto quanto diferente. Não sabia se estava mirando no indeciso ou se ele estava fortalecendo uma base próxima que concorda 100% e segue Bolsonaro, apesar de qualquer coisa. E por que faltou essa inteligência de campanha central, Rivaroli? Porque mesmo com tudo isso, ele quase ganhou a eleição. Foram apenas 2 milhões de votos de diferença. Para um quadro nacional, isso é muito pouco. É pouco. Exato. E ele lutou contra, né, o STF, o TSE, a imprensa organizada, parte dela pelo menos, os artistas. Ele foi uma campanha contra tudo e contra todos. Quase deu. Se tivesse essa inteligência central de campanha, talvez tivesse dado. Quem vota no Bolsonaro, a gente tem que ser bem honesto aqui, ele culpa a imprensa de tudo, mas é a imprensa com o CQC lá atrás, que dá palco para ele toda segunda, que surge o Bolsonaro como uma possibilidade. E cresce. Você tá todo dia num programa que era líder de audiência, você vai ganhando corpo, as suas pautas vão ganhando corpo, e aí vira comentarista de programas na rede de TV, que sempre teve ao lado. Essas coisas foram acontecendo, essa construção foi sendo feita durante anos. Mas sabe o que me impressiona muito, Riva? Porque é a primeira vez que a gente tinha um presidente que estava no poder com uma máquina pública e perdeu. Isso é muito difícil. Historicamente, eu lembro do Gustavo Frutti, aqui em Curitiba, que a gente teve também num caso... os governos gaúchos só aqui. Exato. O Luciano Dutti também. O Luciano Dutti também. Mas assim, o Bolsonaro... Na máquina federal sempre ganhou. Por exemplo, já tava... tem uma aprovação popular gigantesca, a gente vê que o Brasil tá 50%, não existe, a diferença foi mínima, foi ridícula, ínfima a diferença entre os dois, por isso essa apuração nervosa, e aí é esse exatamente o ponto. O Bolsonaro, pra mim, perde, Rafa, quando ele ameniza o discurso. Ele não precisava reconhecer que falou errado. Ele já estava apanhando disso há quanto tempo? Mas não tinha que mirar no indeciso? Não se pronuncia. Era o 5% que ia definir a eleição? Não se pronuncia. Porque aí o que viu, por exemplo, aquele eleitor que podia ir pro lado do Bolsonaro, ele já tá recuando. Faltou essa coordenação, o personagem foi desfeito. Agora, o indeciso, viu, Rafa, ou o cara que não foi votar,
Ele não vai votar de novo, é o que eu falei aqui. Nós estamos tratando de 95 milhões de eleitores que de alguma forma disseram não ao Lula. O Lula conseguiu cativar 60 milhões, numericamente ganhou a eleição. Mas você pega o quadro todo dos alistados para votar, 95 milhões disseram não ao Lula, sendo votando no Bolsonaro, sendo não indo votar, sendo votando branco ou nulo. Isso aí. Então, esse dado é importante, nós temos que reforçar ele. E por que o Lula tem que ter isso na cabeça? Porque ele precisa fazer um governo de união nacional. Não estou dizendo aqui que ele tem que agradar os bolsonaristas, quem está na direita. Não, até porque a gente não espera isso dele. Mas ele não pode ser arrogante de falar o que falou ontem na Paulista, que venceu o fascismo. O Lula não pode chamar metade da população brasileira de fascista. Por discordar dele, né? Exatamente. Sim. Então, quem não concorda com o Lula é fascista, é racista, é sei lá o quê? Não dá. Daí, meia hora não é papel antes, de um presidente que quer unificar o Brasil. Meia hora antes não existem dois Brasis. É isso, que aí foi a manchetada que os jornalões estão trazendo hoje. Não existem dois Brasis. Ele repete, né? Poético, Ele repete né? o discurso do jeito dele. Ali fizeram um discurso bonito, ele leu pro mundo, aquela coisa toda, porque no mundo vai repercutir isso aí, não é o da Paulista. Claro. Aí depois ele falou do jeito dele. E do jeito dele foi com fascismo, aquela coisa E toda. me incomoda porque os jornalões não deram o discurso da Paulista, né? Fizeram questão de esquecer. Eu até brinquei com a Rafaela fora do ar. O Lula de óculos, intelectual, lendo o discurso é um. O Lula sem óculos, o caminhão de som gritando é outro. O Lula das campanhas é sempre um, e o Lula que vai pro caminhão de som tem um tweet que acabou de aparecer pra mim aqui, que é risível, mas eu vou colocar porque é uma figura histórica. O Eduardo Cunha resolveu comentar nas redes sociais da eleição e disse assim, com tantos aliados desse porte, Bolsonaro nem precisava de adversário. Perdeu pra ele mesmo. É verdade. É o Eduardo Cunha, a gente sabe exatamente quem é, né? Tem até os memes do meu malvado favorito lá com a carinha dele, tudo. Mas é uma pessoa que entende muito de funcionamento político e de funcionamento, de regimento, manja da coisa, apesar dos pesares. Ele foi o malvado favorito de muita gente. Mas o que eu tô esperando mesmo, de verdade, é a picanha e o chopp. Quero saber a hora que vai chegar, que serão servidos aí os cortes de picanha. Sem trabalhar, não tem como. As canecas de chopp. Não, mas foi prometido isso aí. Agora, um acerto, e aqui a gente tem que dizer do outro lado. O Bolsonaro sempre dominou as mídias sociais. Sempre dominou. É controverso o que eu vou falar agora. Muito mais que a esquerda. Mas o Janones foi o acerto do Lula na mídia digital. Porque combateu. Intensidade com intensidade, fake news com fake news. Você vai falar de mim? Não foi assim, vou me defender. Porque quem acredita em fake news, acredita em fake news porque ele convém. Ele sabe que é fake. É a pós-verdade. É isso, é a pós-verdade. Você vai me xingar? Você pode falar 10 coisas de mim, eu falo 11 de você. E falou as 11 do outro. A gente chegou ao ponto de dizer que o Janones foi um estrategista e fez o Lula crescer muito nas redes sociais. É triste fazer isso, não é? E fez. Mas a análise é essa, correta? Não, mas é um absurdo. Porque o Janones, ele é um mentiroso contumaz. Ele inventou que o menino de Minas Gerais lá tinha feito filme pornô. É nesse nível que chegou o Janones. O Brasil não pode esquecer essas coisas. Falou de homossexualidade. Exato. Que a família esconde. Foi nesse nível o negócio. Enfim, mas assim... É milícia digital também. Dele. Agora sim, mas não pode... O debate eleitoral não pode ser nesse nível. É raso, né? E foi o Janones, ele não tem vergonha nenhuma em mentir. E aí eu escutei de estrategistas petistas de alta cultura dizendo, não, mas ele mudou, ele inverteu a lógica. E a gente ficava apanhando o bolsonarismo, quando o Janones entra, ele inverte a lógica, o bolsonarismo vai pra defensiva. Porque ele, né? Foi estratégia. Porque a esquerda era absolutamente... Foi até censurado por isso. Era absolutamente atrasada em relação às redes sociais. A direita só se defendia. A direita em 2018, por exemplo, deu uma lenha na esquerda, principalmente pelo ativismo nas redes sociais, que a esquerda não tinha nada. É um presidente analógico. Lula é analógico. Qual as suas redes? Tem um recorte de entrevista. Fala, quais as suas redes sociais? E ele fala assim, não sei. E aí, a gente trabalha comunicação aqui, sabem disso. Por mais que você tenha equipe pra cuidar de rede social, Rafa, a essência é do cara. Se não fica artificial, você nem segue. Você quer ver o cara, porque você percebe. Ele aconteceu alguma coisa, o cara vai no bate-pronto falar. A gente sabe quando o Moro escreve, quando o Bolsonaro escreve, quando o Requião escreve e quando é assessor. E as pessoas querem a pessoa, né? É isso aí. Então, talvez... Por isso que ele foi mal até então na rede social. O Diego Janones assume, Rafa, e daí começa por vídeo a máquina do Lula, petista. Começa a movimentar. É assim, na batalha digital, olha que absurdo, mas é a realidade. O Janones, pra campanha petista, foi um acerto. Foi. Doa quem doer da forma como foi feito. Mas aí virou chumbo trocado. E no chumbo trocado, Mark, ninguém ganha, ninguém perde. Exato. Dói pra um, dói pra outro, fica empatado. O negócio é o seguinte... E o TSE sempre pendendo pra um lado. Pra um lado, isso é um fato. 11h54.